Fala, investidor, empreendedor inconformado. No vídeo de hoje nós vamos estar fazendo aqui uma das análises que é da Port 11, tá? Eu tô fazendo análise a pedido de um inscrito meu e eu quero deixar esse vídeo dedicado ao papo, tá? Caso você queira alguma análise de algum ativo que não mostrei ainda, ou até uma atualização, como o Isaac pediu do Banco Banestre, basta você entrar no nosso grupo de WhatsApp, tá? Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Esse canal nasceu através de uma revolta minha, porque eu não consegui vi meu patrimônio dissolver. E no mês 6 eu não consegui fazer aporte nenhum. E além de não fazer nenhum aporte, não consegui, eu tirei todo o dinheiro investido. Então eu fiquei muito chateado e decidi, chega por hoje, não vou colocar como vítima, vou assumir o controle. E aí eu decidi fazer o canal onde eu mostro um pouco da parte de empreendedorismo, que eu vendo pano na rua, chocolate, também na rua, vendo açaí através do iFood e dos outros aplicativos, mas sem enrolação, bora pro vídeo, que hoje é vídeo de análise, o vídeo fica longo, tá? Geralmente, vídeo de análise. Então, vamos lá. Lembrando que não é recomendação de compra, tá? Antes de você decidir se compra ou não, analisa você mesmo, tá? Eu vou analisar o porte 11 com base nas 7 relatórios mensais que a gestora Polo Capital publicou, de janeiro a julho. Só isso, só com esses status tá, oficiais, sem chute, sem achismo, mas para decidir comprar, você precisa de outros números que não está aqui, tá? É importante falar isso. Você tem que fazer uma análise quantitativa também, tá? Se você comparar o porte 11 com os seus pares, são do mesmo segmento, FIIs de CRIs, eu vou mostrar aqui 4 nomes que você pode usar como referência, tá? Que é o KNCS11, PTCI11, CPTS11, HGCR11. Você tem que fazer uma análise e ver como que sai a performance, porque talvez eles podem ter números melhores do que o porte, tá? Então fica aí a sugestão. Identidade do fundo, tá? Na identidade do fundo, o porte 11 é um polo de crédito imobiliário, é um FII de papel, ou seja, ele não compra imóvel, ele compra os certificados de recebíveis imobiliários, que é os CRIs. Basicamente, o fundo empresta o dinheiro para a empresa do setor imobiliário e recebe juros mensais. Quem administra? É a Polo Capital, gestão de recursos. Administrador e custeante é o Oliveira Trust. E o auditor é a KPMG, tá? O início do fundo eu acho muito importante. Foi em 2012, tá? Ou seja, ele tem 14 anos de história rodando na bolsa. E isso não é em mercado de FII. Muitos fundos recentemente, nos últimos anos, ainda não passou por um ciclo completo. Esse aqui já passou, isso é muito bom. Taxa de administração é de 0,9 ao ano. Taxa de performance é de 15%, que excede o IT o diário do IMA e benchmark o IMAP, tá? O fundo tem 46.625 cotistas. É interessante esse número, tá? 37 milhões de cotas emitidas.
perto aí de um valor de 355 milhões de reais. A categoria de papel, tá? Dividend Yield, a gente vai falar agora sobre o hold, tá? Dividend Yield de 14%, fiel ao desconto, tá? Muito importante. Em julho de 2026, o Port 11 fechou com dividend yield de 14,19% ao ano. Isso é um dividendo puro, sem contar a valorização da cota, só o carrego do dividendo, tá? Ao mesmo tempo que a cota estava em R$ 8,37, contra um patrimônio de R$ 9,53, um PVP de 0,87. Isso quer dizer que você está com aí 13% de desconto, tá? Então, assim, traduzindo, 12% de desconto, 12, não, 13% de desconto sobre o ativo que vale na balança e mais 14% de dividend yield. Então, aqui você somando 14 mais 13, vai estar ali em torno de 27% de ganho que você pode ter nessa cota, tá? Não corra para abrir a corretora. Esse é exatamente o tipo de situação que você precisa entender porque está descontado persistentemente. Isso é o que isso é o porquê não é o Tiacora, tá? Desde janeiro ele vem com PVP baixo. Janeiro, fevereiro, março, abril, todos os PVP foram abaixo de 1. Ou o mercado está marcando errado há 7 meses, ou existe um motivo. E é nesse vídeo que você vai descobrir qual é o motivo, tá? Os números aqui, os números chaves, tá? Opa, perdão. Desculpa, tento nervoso aqui meu. A cota está em 8,34, peso patrimonial dele de 9,53, PVP de 0,87, patrimônio líquido de 355 milhões, o último dividendo foi 0,98 por cota, dividendo distribuído nos últimos 12 meses foi de R$ 1,19, dividendo do mês está a média de 1,17, dividendo por mês é a média de 0,098, tá? E ele tá sobre o IPCA de mais 9. Ele é a mesma coisa que você carregar aí IPCA mais 9. Hoje, a gente só tem o IPCA mais 8. Então, ele está corrigindo a inflação e ainda rentabilizando 9%, tá? Aí aqui eu trago a evolução de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. A cota quando foi gerado o relatório, tá? E a cota patrimonial, para a gente ver se tem um grande de SAT. Pode ver que o PVP é aquilo que eu falei. E o dividend yield, cada vez, cada vez mais percentualmente falando, começou nos 14, oscilou nos 13,7, 13,8 e agora retomada para 14%. Terceira leitura aqui, tá? O portfólio, que é muito importante mesmo. O PVP fica travado em 0,86 a 0,89 nesses 7 meses. O mercado está consistente no desconto. Segundo, o dividend caiu de 10 centavos para 0,098 em março e não voltou. 5 meses seguidos a 0,098 de dividend. É pequeno, mas é um sinal já. Aquela regra do episódio 3 do dividend yield constante, esse aqui se aplica, tá? Aqui o dividend yield é constante.
composição da carteira e do portfólio, vamos abrir a carteira e entender o que ele tem na carteira. Basicamente, 21% é caixa, 9% é FII, ele investe em fundos imobiliários também, na Orilock e na Moema, e o restante está em CRIs, totalizando aí perto de 70% e 71% em CRIs. E aí, vamos analisar o segmento, tá? Dos CRIs. 24% está em renda urbana, 14% está na Minha Casa Minha Vida, 12,9% em residencial, 11% em residencial barra comercial, 10% em hospitalar, 7% em lajes, 6% em loteamento, 4% em transporte e tem mais 1,9% em varejista e academias 3,7%. O portfólio é diversificado com segmento, mas não está tudo que incorpora o alto padrão. Não está tudo em Minha Casa Minha Vida, está bem misturado, o que reduz o risco de um único setor. Isso é importantíssimo você saber, tá? E aí eu vou falar sobre a indexação e o spread, tá? Indexação da carteira em julho. 44% em CDI e 52% em IPCA, 2% em PGM e 1% pré-fixado. O fundo balanceia o CTI e o IPCA praticamente meio a meio. Isso é uma característica importante. Se o CTI subir muito, quase metade da carteira acompanha, e se o IPCA disparar, a outra metade da carteira acompanha. Então você fica protegido nos dois cenários unilaterais. O spread, o MTM médio, que carrega real hoje o valor da carteira, tá ali entre 9,81. Presta atenção nisso, porque isso significa que além do índice tá um prêmio de 4 a 11 pontos, não é um NTP, ou seja, não é um tesouro direto e não é um CTI top, é um prêmio em crédito privado que, querendo ou não, o prêmio existe, porque existe risco. O spread em IPCA ao longo dos meses foi de 9,81 em janeiro, e aí a gente pode ver que foi caindo, tá? E aí, quando a gente analisa a composição dos FIIs, vou mostrar aqui as 10 maiores posições. Você pode ver aqui, ó. Tem CRI para 5, Pro Solution, Cor de Minas, Arena MVS. Então aqui você pode olhar que tem até terminal rodoviário do Salvador até a laje cooperativa. Esses são os top 10 da posição deles, tá? Vou até deixar aqui para você olhar direitinho, não vou estar, porque senão o vídeo vai se estender muito. Eu queria falar um por vez, mas eu acho melhor não, porque eu estou no horário de almoço. Esse vídeo vai sair aí em torno de 1h50, 2 horas. Então, quero que você analise aí, tá? Devedores de peso. Agora vamos falar o que a gestora fez ao longo desses anos. Isso importa, porque agora não é da gestão, é do retrato estatístico, tá? Janeiro teve amortização da CRI-Aleca para Pacaembu. Aleca para Pacaembu. Fevereiro, ou teve entrada de 15 milhões
Na movimentação aqui também, calma aí, acho que eu estou mostrando o slide errado. Estou mostrando o slide errado, tá? Movimentação aqui, ó. 15 milhões entram no caixa com PL de 4,3. Fevereiro ampliou o patamar, novas operações, CDI mais 6 em 72 meses, é 1,7 do PL, em estruturação com grandes garantias. Em março comprou o Crita o Açaí. Ele zerou o debutante JKSF e ganhou spread. Aí vem as movimentações de abril, maio, junho e julho. Em abril, um pré-pagamento do Crita Smart Fit, isso quer dizer que a empresa achou um funding mais barato e antecipou, entrou 2,56% em caixa, um sinal muito misto, tá? Porque a análise estava certa, ruim porque agora falta alocar, fazer uma nova alocação de novo, tá? Maio, liquidez aí do Crita marca Brasil, uma incorporadora de Minas Gerais, IPCA mais 14, quase 15%, carregar alto, garantia de 160% do saldo devedor, tá? Em junho e julho, cerca de 4% do PL foi alocado no secundário pipeline do proprietário composto. 3 operações somam 10,4%, somado a mais 6%. Entendeu? Se não entendeu, pode ficar tranquilo, porque o vídeo realmente é massivo, tá? Mas basicamente aqui eu estou falando que eles no mercado secundário fizeram 3 operações, tá? E essas 3 operações foi 10% sobre o preço, sobre o lucro. Então ele teve um acréscimo aí de 10%. A estratégia tá caixa alto. Não é preguiça, é estratégia, tá? Gestora não está movimentando nesse momento, porque estamos perto das eleições. Então, assim, spread comprimido nos anos anteriores não tinham prêmios adequados, não não valia a alocação em risco. O juros está alto, o fundo bancário está restrito, em qual a empresa está sendo condições melhores. E o terceiro motivo é a munição disponível. Enquanto os outros fundos estão presos, o porte tem caixa para aproveitar. Isso é importante, tá? Panorama macro. A taxa Selic, 14%, tá? Não dá para analisar um FII de crédito sem olhar esse panorama, tá? É um resumão do que as cartas te escrevem. Selic tá no começo do ano era em 15, agora cortou para 14. IPCA oscila em 3,8 a 4,2. Aí eu falo até, põe um parênteses, essa é a sensação que o pessoal tá tendo aí, que o IPCA, que o nosso inflação tá acontecendo. Eu tô com uma sensação muito maior do que essa, não vou mentir para vocês, tá? E o cenário externo, conflito com o Oriente Médio, dominou o ano, o petróleo pressionou a inflação cobral. Então, assim, Kevin West assumiu o FED em maio, com a postura mais cautelosa. O mercado esperando manutenção até a alta de juros do ano a baixar. O que isso significa? Que o porte 11, a carteira do IPCA mais 52, beneficia a inflação mais alta e a carteira do CTI sofre com a taxa Selic muito
rápido quanto cair. Mas esse cenário parece estar um pouco distante, tá? Porque o duration curta é de 3,2 anos. Protege, protege de mudança, de busca de curva, tá? O cenário atual de juros muito alto. Então, assim, o banco cortou o FUNT e o fundo da caixa que manda no preço. Não tem outra alternativa, tá? O que me incomoda, pontos de atenção, tá? E aqui em sinais amarelos, distribuição caiu esse 0,2 aqui, me incomodou. Um duration alongado de 3 a 3,39 é muito sensível aos juros. Caixa alto me incomoda sim, é estratégico, mas precisa consumir. Eu entendo que ainda não é o momento, mas se passar o momento de eleições e não consumir, aí vai me incomodar bastante, tá? CRIs, novo mundo em amortização, em MTM Serano em alguns CRIs, em Moema 9% de PL, inflação repressada de 0,02 até 0,07 por cota. E aí, fazendo aqui os comparativos, eu não coloquei esses indicadores, porque é a lição de casa de vocês, eu já estou com uma playlist de indicadores, com aqueles indicadores você já começa a poder analisar melhor, tá? Então é isso. CRIs misto, no KNCS 11, no PTG CI 11, CRIs corporativo e o resto está por forizato, ou a originação própria, tá? O CPTS 11, que é o capitania secundária, mente grande, spread maior, gestão ativa. Então, assim, cada um tem sua qualidade aqui, aí eu trago para você comparar, tá? 5 métricas para comparação são essas. Você vai dar um pause aí no vídeo, vai anotar que o dividend yield você tem que comparar entre essas empresas, duration, PVP, composição e liquidez. 6 números que não veio nos relatórios, que é a liquidez diária, a cota versus a média histórica, o histórico o histórico de emissão não veio, os rentes do CRIs, o tracking de recorte do bolo e o que é adequado para você. Você tem que, antes de comprar, fazer essas perguntas aqui. O dividend está no patamar do setor ou está anomalia? Se ele está no patamar do setor, beleza. O PVP está descontado? Se está, por quê? Aí você tem que ler os relatórios. Qual é o duration da carteira versus o médio, o meu horizonte? Tá? É um ponto que você tem que se perguntar. Qual é a concentração nas maiores posições, o histórico de distribuição e a consistência ou volatilidade e se cabe dentro da sua carteira, tá? Em resumo, 3 faces de teste boa, erros comuns. Vamos falar primeiro dos erros. Comprar só pelo dividend yield, sem olhar a composição, isso é um erro comum. Ignorar a caixa alta achando que é preguiça também é outro tipo de melhoria que pode ter. Confundir CRIs com tijolo público tem risco de crédito, porém a gente está falando do governo, tá? E confundir FII de tijolo com FII de papel. Não pode fazer isso. E aí, as teses que está dando certo, desconto, FII, oportunidade, o CEO e o pipeline se manifestaram, caso contrário, decidam, tá desconto, tá? Desconto sem justificativa. Reforçando, tá? Esse vídeo que eu fiz, uma análise, tá? Tem aqui o racional
E não é uma recomendação de compra, tá? E aí me fala você, qual FII de papel você quer que eu analise? Comenta aqui abaixo se começou tudo sério em julho, cada inscrito conta, tá? Se você puder me ajudar, vai ser enorme a sua ajuda. Vejo na próxima. Beijo. Tchau, tchau.